Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos. Eu tenho o YouTube, que tem 9.600 vídeos à sua disposição. Tem o blog, tem o Facebook, tem o Instagram. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919, você vai aos meus endereços na internet. Pode colocar também lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel Maciel. Você chega lá. Edição tripla do Web Jornal do Paulo Maciel do dia 24, dia 25 e dia 26. Sábado, domingo e segunda-feira. Olha, sábado 24 a fase da lua é cheia. Aliás, começa à noite, às 19 horas e 30 minutos deste sábado. Estamos passando 55 dias do ano, faltando 311 dias para terminar 2024, que é um ano bissexto, um ano diferente. De 4 em 4 anos tem o ano bissexto, e o mês de fevereiro tem um dia a mais, 29. Quem faz aniversário no dia 29 aproveita este ano, porque depois vai esperar 4 anos aí. É o tempo da quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tempo para penitência e conversão. Vai até o dia 28 de março, hein? Tempo de oração, jejum, esmola, caridade, amor. É uma prática dos católicos. Tempo de comer muito peixe, né? No jejum, as pessoas, na abstinência de carne, come-se peixe, ok? Bem, vamos aqui aos santos que estão sendo divulgados neste dia. Tem muitos santos, hein? Vou escolher alguns aqui, porque são muitos os canonizados. Muita gente fez o bem na vida e por isso foram canonizadas essas pessoas. São Edilberto, São Sérgio e São Montano. É o Dia Internacional do Bartender. O que é o bartender, hein? Bartender é o profissional que prepara bebidas para clientes em eventos. É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Dia da promulgação da primeira Constituição brasileira. Agora vamos lá, vamos para o dia 25 de fevereiro, domingo. A fase da lua é cheia, que começou no dia 24. Estão se passando 56 dias do ano, faltando 310 dias para terminar 2024, é o tempo da quaresma, como eu já disse. Evangelho de Jesus Cristo, neste domingo, é o de São Marcos, escrito por São Marcos, capítulo 9, versículos do 2º ao 10º. Temos uma reflexão pequena aqui do Frei Wagner José da Rosa, do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. No lugar da oração, no alto da montanha, Jesus mudou de figura, transfigurou-se, uma mudança tão forte, tão poderosa, que deixou os discípulos atordoados. A voz do alto, mais uma vez, afirmou: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Assim como se ouviu no Jordão, enquanto João batizava. Os discípulos Pedro, Tiago e João, arautos do Novo Testamento, têm um encontro com o Antigo Testamento, Moisés e Elias. O mediador desse encontro é Jesus, o próprio Deus, Deus encarnado. Somos convidados a passar da antiga para a nova lei, a transfigurar-nos, mudar de figura, mudar de caminho. E este é o tempo favorável, o tempo quaresmal, que nesta quaresma tenhamos a coragem de deixar que nossos corações sejam mudados, transformados, transfigurados. Então, é uma reflexão rápida do Evangelho Dominical. Marcos 9, versículos do 2º ao 10º. Alguns santos de domingo são Cesário de Nazianzo, Santa Helena e São Vítor. É o dia da criação do Ministério das Comunicações. Dia 26 de fevereiro, segunda-feira, fase da lua é cheia. Estão se passando 57 dias do ano, faltando 309 dias para terminar 2024. Comemorações de alguns santos. Temos aqui Santo Alexandre, São Nestor, São
Porfírio e São Deodoro, alguns santos da segunda-feira, dia 26. É dia do comerciante, hein? Dia de contar um conto de fadas. Olha aí, dia de contar um conto de fadas. Nesta segunda-feira tem momento de oração do Terço dos Homens na Catedral de Colatina a partir das 18 horas, hein? Essa oração tem a duração de cerca de 18 horas. As lideranças que estiverem no local vão coordenar o momento espiritual. Tem várias lideranças, como por exemplo, Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir, Vital Pelisson, né? É muito bonito. Toda segunda, 18 horas, na Catedral de Colatina, o Terço dos Homens. Os homens é que comandam, mas as mulheres podem assistir, podem rezar junto na Assembleia, né? Só que o comando é dos homens. Vamos lá agora para missas. Dia 24 de fevereiro, sábado, na Catedral de Colatina, tem missa às 19 horas, como acontece costumeiramente. No dia 25, as missas da Catedral são às 7, 9 e 19. Na segunda-feira, às 19 horas. Vale lembrar que os sacerdotes paroquiais são o padre José Valdeci Romão, que é o pároco, e David José Langa Lopes, que é o seu auxiliar. Existe apenas um diácono permanente para as celebrações da palavra, é o Amauri Braz Caser. Vamos agora a algumas informações sobre o mercado agrícola no Espírito Santo. A principal commodity agrícola do Espírito Santo é o café. Eu estou até tomando um cafezinho aqui. Vamos ver como fechou a cotação do produto no dia 22 de fevereiro de 2024 no Centro de Comércio de Vitória. A saca de 60 quilos, o produto em grão. O Arábica bebida dura, R$ 960. Arábica bebida Rio, 861. Conilon bica corrida tipo 78, 813. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,3% a R$ 4,95. E a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,16% a 130.240 pontos. Mega Sena acumulada vai a 110 milhões de reais. O próximo concurso da Mega Sena, o número 2692, ocorrerá neste sábado, dia 24 de fevereiro, com estimativa de prêmio de 110 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, em qualquer lotérica ou no site da Caixa. A aposta mais simples com 6 dezenas custa R$ 5,00. É um valor novo, com aumento de mais de 10%, que aconteceu logo no início da nova era da gestão petista do Planalto em 2023. Hein? Olha, teve um concurso realizado na quinta-feira, 22 de fevereiro, o concurso 2691, e não houve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 13, 15, 28, 37, 40 e 57. A quina da Mega Sena teve 77 ganhadores e cada um receberá R$ 65.378. Os 6.572 acertadores da quadra podem buscar R$ 1.094. A arrecadação do teste somou R$ 87.314.000. Você gosta de futebol? Vamos falar de futebol, jogos programados para sábado, domingo e segunda-feira. Vamos lá, futebol masculino profissional. Sábado, dia 24, às 17h30, tem Vasco da Gama e Volta Redonda. Às 18 horas, tem Palmeiras e Mirassol, Campeonato Paulista. Às 18h30, tem Portuguesa e Nova Iguaçu, Campeonato do Rio, Campeonato Carioca. Domingo, às 11 horas, domingo, dia 25 de fevereiro, tem Santos e São Bernardo no Paulistão. Tem Pouso Alegre e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, hein?
No domingo, às 16 horas, Flamengo e Fluminense é o clássico Fla-Flu, 16 horas deste domingo. Tem também às 18 horas no domingo, no Campeonato Paulista, Guarani e São Paulo. E no Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio, outro clássico. Ainda no domingo, às 20 horas, jogam Corinthians e Ponte Preta no Paulistão. Segunda-feira, 26 de fevereiro, às 20 horas, no Campeonato Gaúcho, tem São José e Novo Hamburgo. Mortes aumentam em reserva indígena na nova era do PT. A reserva Yanomami, no norte do Brasil, registrou aumento de falecimentos de indígenas em um ano após a nova gestão petista do Planalto decretar emergência para o setor, a fim de conter as doenças. Foram registradas 363 mortes em 2023, número maior que o registrado em 2022 no governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro, que era justamente criticado pelos petistas e demais esquerdistas de mesma linha ideológica. No último ano de Bolsonaro houve notificação de 20 mortes a menos que na nova era PT, no início. Em falar em presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente optou pelo silêncio num depoimento para o qual foi chamado. Olha, chamado para depoimento sobre suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seguiu a estratégia do seu advogado e ficou em silêncio, uma garantia constitucional. O advogado disse que a estratégia foi porque não teve acesso a todos os elementos os quais estão sendo imputados a Bolsonaro e que lhe dessem o mínimo de conhecimento para a plena defesa. Foi o que disse o advogado. O advogado, inclusive, informou que o ex-presidente nunca foi simpático a qualquer movimento golpista e é o maior interessado em esclarecer toda a verdade. O advogado classificou ainda a investigação de semi-secreta. A convocação para depoimento à Polícia Federal, liderada por um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, ocorreu em 22 de fevereiro. Chuva preocupa cachoeirenses. Ora, vamos falar da chuva, hein? A chuva incessante que atinge praticamente todo o território do Espírito Santo preocupa moradores de Cachoeiro de Itapemirim, na região sulina. O rio Itapemirim já subiu 2 metros além do normal e preocupa principalmente os moradores das margens. Os capixabas receberam chuvas intensas ou moderadas há pelo menos uma semana. O município de Itaguaçu, no Espírito Santo, foi bastante castigado pelas precipitações pluviais, atingindo mais fortemente um bairro onde 24 famílias foram as mais atingidas. O volume de água foi de 120 milímetros em menos de uma hora e por isso as enxurradas surgiram rapidamente nas ruas, invadindo residências com a perda de móveis como poltronas e guarda-roupas. Uma secretaria municipal já cadastrou os prejudicados para auxiliá-los. Em Colatina, no noroeste capixaba, uma casa desabou e uma pessoa ficou desalojada com as chuvas recentes. Os problemas maiores foram alagamentos de vias públicas nos bairros Carlos Germano Nauma e São Silvano. O volume de chuvas num período foi de 50 milímetros, muita chuva, hein? Em Jaguaré, na região norte espírito-santense, houve inundações. E o problema só não foi maior porque barragens retiveram uma boa quantidade de água. Depois eu volto a falar dessa etapa de muita chuva no Espírito Santo. Homem é assassinado em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Um homem de pouco mais de 40 anos foi vítima de homicídio no bairro Novo Horizonte, situado na zona norte do município de Colatina, Espírito Santo. Um outro indivíduo ficou ferido. Ambos foram socorridos, mas um deles foi a óbito. Ambos estavam dentro de um veículo, os dois estavam dentro de um veículo automotor. O caso se deu no último dia 22.
E homem morto em Vila Velha, num apartamento, era por crime sexual, hein? Olha, homicídio por crime sexual. Um homem de 59 anos, encontrado morto num apartamento do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo, recentemente, estava participando de um programa sexual. O grupo de 5 homens responsável pelo homicídio alugava imóveis e combinava programas com preços abaixo dos praticados normalmente no mundo sexual. Havia um travesti entre eles. Quando terminavam a relação, os golpistas cobravam um valor maior do que o combinado, além de filmar a relação e roubar pertences. Olha só que armadilha nesse golpe, hein? Nesse caso de Vila Velha, o indivíduo que contratou o programa por R$100 acabou morto, né? Foi encontrado morto dentro do apartamento. Ex-secretário estadual de saúde do Espírito Santo é demitido da gestão petista do Planalto. O ex-secretário estadual de saúde do estado do Espírito Santo, Nésio Fernandes, foi demitido do cargo de secretário de atenção primária do Ministério da Saúde da gestão petista do Planalto. A exoneração teve repercussão em mídias diversas em 22 de fevereiro. Ele estava no cargo desde o início da nova era petista em 2023. Há ainda um ex-secretário ocupando cargo no Ministério da Justiça, André Garcia, que passou a chefiar a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ele foi secretário de Justiça do Espírito Santo. E o Ministério da Justiça está envolto aí na investigação sobre a fuga de 2 presos de uma penitenciária de segurança máxima, algo que aconteceu pela primeira vez. Agricultores fazem grande protesto na capital da Espanha. 500 tratores foram autorizados a entrar em Madrid, capital da Espanha, nos últimos dias, onde milhares de agricultores fizeram um protesto contra políticas europeias para o setor. Foi a maior manifestação da cidade. Eles chegaram em ônibus ou tratores. O governo espanhol também foi criticado. Se o campo não produz, a cidade não come, dizia uma frase exibida. Em outros países, os agricultores também se mobilizaram já há algum tempo, criticando a falta de apoio. As medidas ecológicas que atrapalham o campo e a costura de um acordo da Europa com o Mercosul. Olha, vamos falar do temporal que levou grande prejuízo a Fundão. Vamos voltar a falar, porque a chuva está há mais de uma semana atingindo o estado do Espírito Santo. Vamos falar de Fundão? A chuva foi violenta na noite da última terça-feira até a madrugada da quarta. E na quinta e sexta também choveu, no município de Fundão, no Espírito Santo. Vários danos foram verificados, como queda de muros, taludes e árvores, além de alagamento de imóveis. O rio Fundão teve o nível elevado em 3 metros, segundo algumas informações, no momento maior da chuva. Esse curso d'água nasce em Santa Teresa, município da região serrana do Noroeste, e deságua na Praia Grande, em território fundãoense. Os moradores disseram que não receberam nenhum alerta sobre o temporal. O responsável pela Defesa Civil Municipal disse que recebeu o alerta no fim da noite, quando já chovia na cidade. Na manhã de quarta ainda era possível ver a ponte sobre o rio, com vários galhos de vegetais presos em seus corrimões e até um tronco de árvore. Alguns moradores disseram que já se previnem sempre, pois existe o histórico de alagamento em Fundão. Mesmo assim, um dono de bar disse que perdeu o freezer e a geladeira com a inundação repentina do imóvel, e uma casa ficou em situação semelhante. Bem, teve mais chuva prejudicando Linhares, hein? Linhares teve uma grande quantidade de água num dos dias de chuva maior, e numa oficina, os carros que aguardavam reparos foram danificados pela pluviosidade. Vias públicas ficaram alagadas na hora da chuva mais intensa. Em Cariacica,
além de vários municípios da Grande Vitória, houve alagamentos de ruas, casas inundadas, vários problemas. Um muro trincou no território cariaciquense por causa do solo encharcado e uma caixa d'água desabou de cima de uma casa. Vamos falar de combustíveis, porque o combustível move o mundo, né? Sem combustível, como é que fica? Não dá para transportar nada. Gasolina continua com alto preço em Colatina e no Brasil. Olha, em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, após o aumento em todo o Brasil do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide nos combustíveis, o preço do litro de gasolina à vista continua alto, perto de R$ 6,00, para pagamento no cartão de crédito, ou seja, a prazo. O valor fica ao redor de R$ 6,20. Olha aí, à vista 6, mas a prazo no cartão de crédito R$ 6,20. Gente. Isso em alguns locais. O preço é livre. Tem que pesquisar. A gasolina aditivada é comercializada por valor em torno de R$ 6,20 à vista e R$ 6,50 a prazo com cartão de crédito. O óleo diesel está em cerca de R$ 6,00 à vista em Colatina, podendo chegar a R$ 6,35. Já o etanol custa por volta de R$ 4,50. O motorista deve pesquisar em vários postos se quiser ganhar assim diferenças de alguns centavos. Não tem jeito. Se você quiser uma diferençazinha de alguns centavos por litro, tem que pesquisar muito. Mulher é a segunda vítima da dengue em 2024 no Espírito Santo. Vítima letal, hein? O governo do estado do Espírito Santo decretou estado de emergência para ter mais liberdade para combater a dengue. Vacinas começaram a chegar, mas inicialmente não serão para todo mundo, mas uma parcela dos capixabas. Uma mulher de 56 anos de idade é a segunda vítima letal da dengue no Espírito Santo. A falecida é do município de Linhares, na região norte capixaba. Há outros casos de mortes em investigação. Em 2023, 98 mortes foram registradas no território capixaba, além de 2 mortes até 20 de fevereiro de 2024, neste ano que estamos vivendo agora. 2 mortes. E no ano passado, 98. Por causa do mal causado pela picada do mosquito Aedes aegypti, o Brasil conta com mais de 715 mil casos prováveis da enfermidade e 135 mortos de janeiro até dados atualizados em 21 de fevereiro de 2024. 135 mortes em menos de 2 meses. Foram cerca de 1.100 mortes e mais de 1.600.000 casos em 2023 no território nacional. Olha, mais de 1.600.000 casos no território nacional, hein, gente? Não é fácil, hein? Inclusive, por causa da dengue, aumentou a procura por repelentes, que é um medicamento que se passa na pele para espantar o mosquito. Mas tem que se saber qual é a marca, qual a duração do repelente no corpo, tudo isso deve ser verificado. Empregadores querem manutenção da desoneração da folha. Um manifesto de empreendedores brasileiros é assinado reivindicando a permanência da desoneração da folha de pagamentos, que vigorava desde anos atrás. O documento foi lançado em 21 de fevereiro por lideranças empresariais. A desoneração foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas vetada pelo chefe da gestão federal petista do Planalto, o da Silva. Vetou essa desoneração que foi aprovada pelo Congresso. Agora, os empreendedores estão reivindicando a volta da desoneração para possibilitar maior número de empregos. Meu Deus do céu! O Congresso, será que não vai resolver isso, não? Fala no assunto, fala. Queremos saber a resolução de fato.
Milei aumenta salário mínimo na Argentina em 30%. Olha, o governo do presidente da Argentina, Javier Milei, estipulará o novo salário mínimo obrigatório, concedendo aumento de 30%, válido para os meses de fevereiro e março de 2024. A informação é do porta-voz da presidência. Com as várias medidas tomadas pelo novo governo, o país do tango registrou em janeiro o primeiro superávit mensal depois de 12 anos sem essa melhora. Milei recebeu uma gestão com inflação estratosférica do esquerdista Alberto Fernandes. O superávit foi de 589 milhões de dólares, correspondente a 2 bilhões 930 milhões de reais pelo câmbio oficial. Minha saudação a você que acompanha meu YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No YouTube tem mais de 9.600 vídeos para você pesquisar à vontade. Tem o blog também, temos o Instagram e o Facebook. Dê um like, compartilhe e inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Bolsonaro convoca povo para manifestação pelo Estado Democrático de Direito neste domingo, 25 de fevereiro de 2024. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, espera reunir milhares de apoiadores em manifestação pública na Avenida Paulista, em São Paulo, capital paulista. O ato democrático deve ocorrer agora, neste domingo, em 25 de fevereiro, e a reunião será um ato pacífico, em defesa do Estado Democrático de Direito, conforme o próprio ex-presidente frisou. Ele considera que vem sendo perseguido politicamente há muito tempo e mesmo passada a eleição, os extremistas da esquerda continuam os ataques insensatos. Bolsonaro pediu que os participantes vistam o verde e amarelo, essas cores do nosso Brasil, e não portem faixas para evitar animosidades. Bolsonaro quer se defender de todas as acusações feitas contra ele. Jair Bolsonaro convocou a manifestação para expor suas ideias e falar, juntamente com outras lideranças, como o pastor Silas Malafaia, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Santa Catarina, Jorginho Melo, das perseguições contra o espectro político da direita brasileira. Então, neste domingo, uma enorme manifestação é aguardada na cidade paulistana e muitas caravanas devem se dirigir para lá. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Olha, você que está no YouTube. YouTube tem mais de 9.600 vídeos para você. Você que está no Facebook, no Instagram, no blog. Para você acessar, vai lá no campo de busca e escreve @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Chega lá. Inscreva-se, dê um like, né? Compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Bispo da Igreja Católica preocupado com o plano nacional ideológico da educação na era PT, na nova era. Numa missa transmitida pela Rede Vida recentemente, presidida pelo bispo Dom Marcelo Antônio da Silva e com a participação do padre Marcelo Rossi e outros, os cristãos foram alertados quanto ao novo Plano Nacional de Educação, o PNE. O bispo, em sua homilia, alertou que o PNE está para ser preparado pelo Ministério da Educação, se transformando em projeto de lei para envio ao Congresso Nacional e votação dos parlamentares. O religioso explicou que, pelo que se sabe, o plano tem viés ideológico, com preocupação de doutrinar os alunos. É preciso que pais pressionem os parlamentares a fim de que não acolham contra valores cristãos, não acolham políticas partidárias ideológicas da esquerda, identitárias, identidade de gênero, itens contra a família.
Senhores parlamentares, atenção! Estamos de olho. Dom Marcelo é um bispo muito respeitado, ele está alertando. O objetivo é que os professores ensinem conhecimentos sem viés ideológico e partidário e sejam transmitidos valores cristãos do amor, de fé, né, de respeito, de caridade. São valores já seculares. Senhores integrantes da Câmara Federal dos Deputados, do Senado, atenção, hein? Bem, Dom Marcelo também lembrou que a quarta-feira de cinzas foi a marca inicial desse período da quaresma, quando recebemos a cinza na testa, representando o nosso pó. Convertei-vos e crede no Evangelho, foram os dizeres da igreja na imposição das cinzas. Quanto ao jejum, o episcopo destacou sua importância para dizer não às tentações do inimigo de Cristo e ficar preparado para a Páscoa da ressurreição. Minha saudação a você que acompanha o endereço eletrônico @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Estamos aí com o YouTube, Instagram, blog, Facebook, notícias gratuitas para você. Luiz da Silva é declarado persona non grata em Israel. Há pedido de impeachment no Brasil contra o petista também. E ingresso de ação na PGR por declaração antissemita. Ora, o governo de Israel, liderado pelo presidente Benjamin Netanyahu, declarou o chefe da nova era da gestão petista do Palácio do Planalto no Brasil, o político esquerdista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, persona non grata na Terra Santa. O ato foi tornado público em 19 de fevereiro de 2024. A medida foi necessária após o chefe do executivo brasileiro declarar, em mais uma de suas viagens ao exterior, que as ações militares israelenses na faixa de Gaza para se defender do grupo Hamas são comparadas ao massacre dos judeus no regime nazista de Adolf Hitler na década de 1940. Meu Deus do céu, que comparação infeliz, hein? E o pior é que ele foi defendido, o da Silva foi defendido por correligionários ideológicos da esquerda radical. Com isso, o petista não pode entrar em território israelense. Adjetivos contra o petista, como ignorante, foram publicados na imprensa. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, criticou a gestão petista marxista por posturas desequilibradas a respeito do conflito no Oriente Médio. Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas, com barbaridades sendo executadas por esse grupo extremista. Então Israel tem o direito de se defender. Houve, inclusive, reprimenda do governo israelense ao embaixador brasileiro no país judeu. O embaixador foi levado ao local que lembra o Holocausto. Deputados brasileiros, à luz de artigos da Constituição brasileira que tratam da beligerância com outros países e também preconceito, protocolaram pedido de impeachment contra o político petista na Câmara Federal. O número de parlamentares que aderiram ao pedido de abertura de processo passa de 100. Um partido ingressou na Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Luiz da Silva por crime de racismo. Enquanto isso, a gestão federal envia ajuda à região dos extremistas do Hamas, além de ajuda a líderes comunistas de Cuba. A crise diplomática entre Brasil e Israel está sendo discutida em vários setores no Brasil. É difícil
defender fala como essa de Luiz Inácio da Silva. Muito difícil. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Para-Clara. Telefones: 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário: 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa, né? São vagas disponíveis nas firmas da região, vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27
3721-7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, vamos a atualidades. São informações para qualquer tempo que eu passo para você que acessa meus endereços na internet. Temos o blog, o YouTube com mais de 9.600 vídeos gratuitos para você. Temos o Instagram, Facebook, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos às atualidades. Catequese. Mulher toca na roupa de Jesus e recebe cura. Olha, no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43, uma mulher há 12 anos com hemorragia crônica toca apenas no manto de Jesus e é curada. Ela vivia uma impureza legal, segundo o livro do Levítico, ou seja, não podia tocar em ninguém. E onde ela se sentasse, outras pessoas não podiam se sentar. Ela ouviu falar de Jesus, teve fé e tocou no meio da multidão na veste do Messias. E a doença acabou. Isso mostra a importância das relíquias da Igreja Católica, que é um sacramental. A pessoa toca no objeto de uma pessoa santa ou em parte de seu corpo e pode receber a graça. Catequese e ensino sobre bispos. Vamos saber um pouco? Tito e Timóteo foram bispos. Vocês sabiam disso? Por isso, solteiros, pois os bispos da Igreja Católica, Apostólica Romana e da Igreja Oriental precisam estar em estado celibatário. Eles foram formados por São Paulo Apóstolo, que impôs-lhes as mãos, elevando-os ao episcopado da Igreja de Cristo. A Bíblia diz que o bispo deve ser esposo de uma só mulher, referindo-se à igreja. A mulher aí é a igreja. A igreja tem a imagem de uma senhora, uma mulher, e o bispo tem o anel episcopal que recorda que ele é esposo da igreja. São Paulo, apóstolo, era uma espécie de bispo itinerante. Não possuía uma diocese própria, mas sentia-se responsável por toda a igreja, fundando comunidades cristãs. O sacerdócio é ordenado pelos bispos, que estão na linha sucessória dos apóstolos. Na Igreja Católica e Apostólica Romana, subsistem os elementos necessários para a salvação eterna, os remédios suficientes para a cura das almas. Já disse o saudoso Papa Bento XVI. Milei diz que capitalismo é a única ferramenta para combater a miséria. Milei é presidente da Argentina. Em sua primeira participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente da Argentina, Javier Milei, informou que o capitalismo, com seu livre mercado e comércio, é a solução para a pobreza no mundo, criticando assim o famigerado socialismo-comunismo. Para o líder político sul-americano, o capitalismo é a única ferramenta para dar fim à miséria dos povos, ou seja, à fome e à pauperização das pessoas. Milei enfatizou que o Ocidente corre perigo, pois muitos governos abraçaram o chamado coletivismo em vez da liberdade. Economista liberal, ele citou o próprio país como exemplo, dizendo que quando passou a seguir ideias do coletivismo, a população argentina passou a empobrecer também, e empobrecer sistematicamente. E hoje está no 140º lugar no mundo. Por outro lado, quando adotou o modelo de liberdade, por volta de 1860, em 35 anos, se tornou uma potência. Esse discurso foi proferido
em janeiro de 2024. Agora tenho aqui um comentário legal sobre os supermercados. Olha, hoje os supermercados são uma espécie de shopping para muitas pessoas, porque ninguém acumula mais alimentos em casa como tempos atrás. Há décadas atrás havia o costume de concentrar muitos alimentos dentro de casa. Agora a pessoa precisou de algo, vai lá no supermercado, vai ao supermercado e compra. Aí eu estava no supermercado, né? Um supermercado de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. O supermercado estava lotado num fim de semana. Um freguês impaciente na fila do caixa disparou. Eu acho que esse pessoal acorda e a primeira coisa que faz é ir para o supermercado. O que esse povo tem tanto para comprar? Indagou ele. Mas é isso que eu disse. As pessoas não acumulam mais produtos alimentícios em casa e vão comprando aos poucos aquilo de que necessitam. Por isso, às vezes, dá um grande movimento, né? É bem mais fácil assim. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, Pai das misericórdias, nosso Abba, Papaizinho do céu, pronúncia hebraica do aramaico. Papaizinho do céu, Abba, só quer o nosso bem. Até um pai da terra, quando dá um não ao filho, está querendo o bem para ele. E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Se você crer que Jesus é Deus e for batizado, estará com a vida eterna garantida se segui-lo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna, meu Jesus, Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. Quero viver em comunhão por todos os séculos dos séculos. Amém. Faça isso também. Reconcilie-se com Deus e nos encontraremos na vida eterna.